aquela campanha da solidariedade que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. E hoje, na questão 7, tem a pergunta ali, né? Em que locais você distribuiria cartazes como o da campanha solidária? Em que lugares vocês acham que é o lugar mais adequado para a gente distribuir esses cartazes? Aonde vocês acham que nós deveríamos estar distribuindo esses cartazes? Então, a Ana Júlia e o Rickson levantou a mão, então eles dois vão responder essa questão, tá bom? Pode abrir o áudio e daí um responde e depois o outro, tá? Pode responder, Ana Júlia. Em comércio. Em comércios, né? E que tipo de comércios você acha interessante distribuir? Tem algum específico ou todos os tipos de comércio? Farmácias, mercados, padarias. Isso, muito bem, porque ali as pessoas elas já estão fazendo compras, né? Já estão ali comprando alguma coisa, então elas já podem pensar, né? Já vou pegar algo a mais para ajudar e já fazer a minha contribuição, né? Pode falar, Rickson. Um restaurante na praça. Na praça, por que você acha que na praça? Não sei, porque bastante gente vai lá. Isso mesmo, porque tem a movimentação de muitas pessoas. E aí é um lugar estratégico, né, pra gente estar entregando esse tipo de cartaz, né? Muito bem. Então vocês podem. Em restaurante também. Em restaurante também. Tem bastante gente, principalmente no horário do almoço, né? E também porque tem a ver com comida, né? Isso. Então, ó, vocês podem colocar, quem ainda não anotou, pode pegar a sugestão da Ana Júlia e do Rickson e colocarem. E daí, assim, ó, vocês têm que pensar, aonde tiver pessoas, igual a Ana Júlia falou, em vários comércios, dá para distribuir, porque muitas pessoas vão aos comércios. Então, é um bom lugar para a gente estar distribuindo esses tipos de cartazes, pela movimentação de pessoas, tá bom? Então, podem colocar aí comércios, supermercados, feiras, farmácias, bancos, praças, tá bom? Pode perguntar, Euclides. Prof, mas a gente pode também escolher lugar? Pode. Ali eles só deram algumas sugestões e eu também falei algumas. Aí vocês escolhem em qual lugar vocês acham mais adequado para estar entregando, tá bom? Pode perguntar. É no livro 1 ou 2? No livro 2. O 1 a gente já fez 16 a tempo. Pode falar, Enzo. Eu e o Joaquim podemos falar também a nossa opinião? Pode. Olha, os meus, eu acho particularmente que pode ser numa biblioteca, numa livraria, nas lojas e igreja. Isso mesmo, são lugares também que tem muita movimentação de pessoas, né? Principalmente na igreja, né? Então, aí um vai falando pro outro, aí você já entrega 2 cartazes para alguém, pede para entregar para o outro, né? Muito bem. Certo. Na questão 8, então, pede para observar a palavra destacada na frase a seguir. Lê pra gente essa frase, Yumi, por favor. Sua solidariedade é um prato cheio. Aí pergunta na letra A quem se refere a palavra em destaque? Qual é essa palavra que está em destaque? Isso, a palavra sua está em destaque. A gente já pode observar que ela está em destaque porque ela tá em negrito, né? Tá com um preto mais forte ali, né? Então, e aí a pergunta é, a quem se refere a palavra em destaque? Quando eu falo sua solidariedade é um prato cheio, eu estou me referindo a quem? A pessoa. Quem falou? Eu. Fala, Vitor, tá se referindo a? Uma pessoa, tipo, Solidariedade. É um prato cheio, tipo, você tá falando pra uma pessoa. Eu estou me referindo, então, ao leitor, a pessoa que está lendo aquela frase, né? Muito bem.
a uma pessoa. Então, vocês podem colocar ali ao leitor, a pessoa, tá bom? Podem fazer essa anotação. E, em sua opinião, essa palavra convida o leitor a participar da campanha? Sim ou não e por quê? Você acha que sim, Enzo? Alguém acha que não? A Pietra acha que não? Por que você acha que não, Pietra? Na B. Para seu áudio. Mas que palavra? A palavra que está em destaque. Lembra lá na questão B? Perguntou a quem se refere a palavra que está em destaque. Então, nós estamos falando sobre a palavra sua. E agora, na questão B, pergunta: em sua opinião, essa palavra convida o leitor a participar da campanha? Sim ou não e por quê? Responde. Eu acho que não, porque se o leitor escrever, se o leitor vê esse folheto, coisa assim, eu acho que ele não vai querer participar, porque daí ele, como é que posso dizer? Ele não vai querer participar porque ele não sabe, como é que é? Ele não, sério, ele deu branco, Bi? Sim, deu branco nessa hora. Então, tá. Então, você acha que não convida o leitor a ler? Quando ele fala sua solidariedade é um prato cheio, ele não está convidando o leitor a ler, a participar dessa campanha. Ele não convida. Tá. Enzo, o que você acha? Sim, posso falar por quê? Pode. Porque uma campanha como essa ajuda as pessoas necessitadas. E se a pessoa tiver um coração bondoso, um coração bom, ela vai se interessar por esse folheto e ela vai ajudar. Isso. E você, Euclides, você acha o quê? Pra mim não tem diferença botar qualquer das palavras, dá pra botar assim. Ah, ele pode colocar qualquer uma outra palavra ali, mas você acha que quando ele fala sua solidariedade é um prato cheio, ele está convidando o leitor a ler e a participar da campanha quando ele diz essa frase? Sim, ele tá convidando. Por que você acha que ele tá? Porque daí ele tá falando sua solidariedade, porque tipo, se a pessoa ser boa, às vezes ela pode querer ajudar. Isso. Ó, e tem mais uma coisinha que a gente pode observar que vai mostrar que realmente essa campanha está convidando o leitor. Porque quando ele fala ali a palavra sua, ele está falando diretamente com a pessoa. É como se ele estivesse falando exclusivamente comigo, porque ele não tá falando assim, se vocês, ele tá falando assim, ó, sua solidariedade. Então a pessoa, ela já se sente tocada quando ele fala a palavra sua solidariedade é um prato cheio. Ó, coloquem o dedo lá na palavra sua para encobrir. E lê lá, ó, solidariedade é um prato cheio. Fica o mesmo, dá o mesmo impacto? Não. E quando eu coloco sua, vocês não já se sentem fazendo parte dessa campanha? Então, ó, o que faz convidar o leitor se sentir que está participando é porque ele coloca, então, a palavra sua, que está se referindo diretamente à pessoa que lê. Então, vocês podem colocar lá que sim, que essa campanha convida o leitor a estar participando, porque a palavra sua se refere diretamente à pessoa que está lendo, tá bom? E aí,
depois de responder, então, essa a B, fica bem mais fácil de responder ali a letra C. Porque na letra C vem perguntando, se você trocar a palavra sua por a frase teria o mesmo sentido? Sim ou não e por quê? Ó, então, vamos ler a frase novamente, tirando a palavra sua e agora acrescentando o A. A solidariedade é um prato cheio. Essa frase, ela ficou com o mesmo sentido? Ainda continua convidando o leitor de forma direta? Não, isso mesmo. Não fica, então podem colocar lá que não, e daí dizer, porque o leitor, ele não está fazendo parte diretamente da campanha, tá bom? Pode falar, Enzo. Eu tenho também uma outra resposta. Pode compartilhar. Eu coloquei assim, não, porque a sua é a única palavra que combina. Isso, porque tá falando diretamente com o leitor, com a pessoa que lê ali aquela campanha. E se eu colocar a solidariedade é um prato cheio, não tô falando diretamente com esse leitor, com a pessoa que eu quero alcançar com esta campanha. Muito bem. Então, só finalizando ali a questão D, ó, a palavra é alimento, alimente e doe. Porque dessa forma o leitor ele vai falar, eu preciso doar para alimentar. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma ação. Ele vai agir. Então, vocês podem escrever lá a palavra alimente e doe e colocar ali, porque leva o leitor, a pessoa, leva a pessoa a agir, ou leva a pessoa a praticar uma ação. Podem colocar dessa forma, tá bom? Aí agora ali, ó, observando o cartaz lá novamente na página 4. Sua solidariedade é um prato cheio. Quais palavras ali desse cartaz também incentivam o leitor a participar da campanha? E por quê? Lá na questão D, quais são as palavras do cartaz que incentivam esse leitor a estar participando da campanha e por quê? Daí tem que pensar que no cartaz tem mais uma coisinha ali, ó. De 1º a 31 de julho, alimente essa ideia, doe alimentos não perecíveis. Os alimentos serão doados para as instituições cadastradas no programa Mesa Brasil. Então, quais palavras vocês acham ali que chama a atenção e incentiva esse leitor a estar fazendo a doação dele? Pode falar, Rickson. Doe. Doe, muito bem. Alguma outra palavra? Ali eles estão pedindo para doar o quê? Alimente. Isso, alimente. Muito bem, essas duas palavras chamam a atenção do leitor, por quê? Porque está se referindo ao leitor, está se referindo a ele. Porque tá pedindo para ele o quê? Tá pedindo para esse leitor fazer o quê? Fazer a doação dele e doar alimento. Que ele doando alimento, ele vai estar alimentando outra pessoa. Certo? Ali, avançando para a questão 9. A palavra cheio se refere a qual palavra no cartaz? Essa tá fácil, hein? Olhem lá no cartaz. A palavra cheio, ela está se referindo a qual palavra? Prato. Isso, muito bem. Prato. Muito bem, Vitor. Então, podem colocar lá prato. Aí, agora, quando terminar a aula, vocês vão fazer ali a 10, que é um desafio. Vocês vão procurar no dicionário o significado da palavra cheio e vão substituir por outra palavra. Vão aparecer algumas palavras que são sinônimos, né? Palavras que permanecem o mesmo sentido e vão trocar a palavra cheio e reescrever ali essa frase, tá bom? Prato cheio. Então, vocês vão colocar uma outra palavra que dá para continuar com o mesmo sentido, tá bom? E agora na questão 11.
Leia as frases seguintes. As palavras em destaque indicam o mesmo sentido? Tem duas palavras ali, ó. Filhinha, você é uma flor. E a frase 2, uma flor para você. A palavra ali, flor, ela tem o mesmo sentido? Sim. Sim ou não? Sim. Olha lá, a filhinha realmente é uma flor? Não, ela só tá usando, comparando, ela tá fazendo uma... É muito bonita. Isso, ela tá dizendo que a filha é muito bonita, ela tá comparando a filha com uma flor. E uma flor pra você, ela realmente tá dando uma flor pra pessoa? Isso, sim. Então, a frase, as palavras indicadas ali, a flor, elas não têm o mesmo sentido. Porque na primeira ela só faz uma comparação com a filha, dizendo que a filha é bela, que a filha é bonita. E na segunda frase, realmente ela está dando uma flor. Então, é a mesma palavra, mas com sentidos diferentes. Então, vocês vão colocar um X ali no não, tá? E agora, então, o desafio para vocês é ir lá no dicionário, pesquisar a palavra cheio e trocar ela. Então, vocês vão, ao invés de estar ali prato cheio, vocês vão procurar uma palavra no dicionário que dê para usar no lugar de cheio.